Glórias a Jesus, amém? Uma alegria poder estar novamente aqui com vocês, né? E tenho certeza que Deus tem algo para nós aqui, amém? Hoje foi um daqueles dias que Deus me deu a direção dos 45 do segundo tempo, né? E eu fico contente porque eu aprendi há muito tempo, muito cedo, que a obra de Deus ela é feita pelo Espírito de Deus. Às vezes, a gente até pensa que a gente faz alguma coisa, não é verdade? Mas, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, né? A obra de Deus ela é feita pelo Espírito. A palavra de Deus diz, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então você já parou para pensar que se não for o Espírito Santo a edificar a igreja que é dele, né, porque o Espírito Santo e Deus são um, se não for ele a edificar, o nosso trabalho poderá ser em vão? Talvez seja essa uma resposta para talvez alguns ministérios que por aí afora, aqui não em nome de Jesus, que não estejam em sintonia com Deus, não estejam necessariamente agradando a Deus, né? Porque nós, seres humanos, réis mortais, normalmente a gente atribui sucesso, entre aspas, a número. E aí quando a gente vê um ministério numeroso, né, a gente, ou até mesmo uma empresa, né, que fatura muito, a gente pode associar isso a sucesso. Mas Deus não vê assim. Uma empresa que fatura muito pode ser uma empresa que está comercializando um produto de uma maneira ilegal, contrabandeada, ou até mesmo empresas que não recolhem impostos, né, fazem coisas por debaixo do pano. Você já viu no passado, né? Foi no jornal, passou, né, não sei em qual jornal, ou todos, né, medicações que foram descobertas, né, feitas com farinha. Você está comprando remédio, na verdade está comendo farinha. O remédio não vai ter efeito nenhum. Eu trabalho, por exemplo, com colchões magnéticos, né? E na área que eu trabalho, já foi descoberto em empresas nesse segmento, né, que colocam pastilhas de plástico no colchão, né? Então, estão, na verdade, enganando pessoas. E isso existe em todos os segmentos, né? Pessoas, muitas vezes, ganhando muito, empresas crescendo, faturando muito, só que à custa de engano, à custa de mentira, à custa de roubo, coisas ilegais, né? Então, para Deus isso não é sucesso. Para um homem, olha só, empresário tal está faturando um monte, está ganhando muito dinheiro, está enriquecendo. Se ele não for justo, se ele não for honesto, se ele não estiver de acordo, em primeiro lugar, principalmente com o coração e com a lei de Deus, pode ser só uma furada. A mesma coisa serve para o ministério. Às vezes o ministério você olha, numeroso, meu Deus, aquela igreja é a igreja do avivamento. Pode ser que não seja avivamento, pode ser que seja barulho, pode ser que seja tudo menos avivamento. Avivamento, amados, acho que a gente vai ver aqui nessa noite aqui. Avivamento não tem nada a ver com barulho. Embora que o barulho faz parte, né? Eu gosto de barulho. Eu gosto de fogo, eu gosto de, se puder dançar na presença de Deus, eu gosto dessas coisas. Mas, lembra quando Deus vem visitar Elias na caverna? Deu um estrondo lá na caverna, trovão, relâmpagos, né? Mas Deus não estava no barulho, no relâmpago, no trovão. Depois deu um vento e feriu a penha e tal, e Deus não estava no vento também. Aí veio uma voz suave, mansa, que nem a da Gabi, assim. Desculpa aí, tá? Vocês também são tudo mansos, tá certo? Porque a Gabi tem uma voz diferente, sabe? Entendeu? Às vezes não, né? Às vezes quando está na TPM, só Jesus sabe como é que a gente é nos bastidores. Não estou falando da Gabi, estou falando de nós tudo. Então, às vezes, ou muitas vezes, o Espírito de Deus, ou Deus, está na voz suave. Então,
Então, amados, nem tudo que reluz é ouro. Não se impressione pela aparência. O ser humano tem esse defeito de olhar para o exterior, né? E quem aqui conhece a Bíblia, tem uma passagem muito conhecida, né? Quando Deus pede para um profeta chamado Samuel ir até a casa de Jessé, onde ele estaria ungindo o futuro rei de Israel. E Deus, antes mesmo de enviar Samuel, Deus falou: olha, já vou te avisando, não olhe para a aparência, porque eu, o Senhor, vejo o coração. Então, às vezes, a gente se encanta, né, com prédios, né, com iluminação, com aparelhagem de som, equipamento, violões importados, né? Quem não gostaria de ter um Martin, por exemplo, né? Talvez você não saiba, em termos de violão, das marcas mais desejadas, né, pelos violonistas é o Martin, né? Tem outras marcas também. E aí você vê lá uma banda de louvor, né, com uma bateria top da última hora, e violão Martin, teclado lá o mais top do momento, equipamento de som de ponta, né? Como eu ouvi falar de uma igreja que o pastor acho que nem estava recebendo salário e já investiram 40 mil reais no equipamento de som, né? Eu acho lindo, né? Que bom, Deus, o coração desse pastor, a fé dele, né? De investir primeiro na estrutura, mas para mim, enquanto o ser humano não entender que pessoas são mais valiosas do que coisas, o ser humano é mais importante do que a estrutura do prédio, alguma coisa está equivocada, né? Alguma coisa está muito errada. A estrutura é importante. Poder ter um bom equipamento de som, não estou dizendo que nada disso é ruim, mas existem outros valores e outras prioridades. Eu fico realmente pé da vida, muito triste por dentro, quando eu vejo muitas vezes ministérios começando, investindo pesado na estrutura, e às vezes o pastor está se lascando, trabalhando que nem um louco, para poder manter aquela estrutura, e às vezes aquele pastor não tem nem para dar de comer em casa para a família, né, para o filho, não pode dar um estudo para o filho, não pode nem pagar um dentista para o filho, né? Então isso é terrível, porque está tudo trocado, está tudo errado. Primeiro, sustenta aqueles que são o anjo do Senhor, aquele que está à frente, aquele que precisa de tempo para poder estudar, para buscar Deus, para passar horas com Deus, para quando vir aqui abrir a boca, tem algo que vem do céu, e não que eu vi no noticiário do Faustão, que nem tem mais, né? Então tem um preço para poder ter unção. Salvação é pela graça, unção tem preço, e preço alto, e por isso que a gente deve reconhecer muito mais as pessoas do que as coisas, né? Não estou, fique tranquilo, não estou legislando em causa própria, porque Deus tem nos sustentado, né? Mas eu sei que em muitos lugares os valores estão invertidos, né? Então, eu não acho isso bonito, não. Vem contar para mim que gastou 50 mil, 100 mil, 200 mil no equipamento de som e tem lá obreiro passando necessidade, e isso para mim é muito feio. Isso dá até dor de ouvido. Mas tudo bem, não vou pregar sobre isso hoje. Nem sei porque eu estou falando isso. Deixa para lá. Sai água aqui em mim. Então, amados, não se fascine, não fique fascinado por coisas, né? Como os discípulos de Jesus, certa feita, chegaram para ele: olha só esse templo, Jesus, né? Mateus 24, né? Olha só que coisa tremenda, maravilhosa. E Jesus disse: olha, eu vou avisando para vocês que esse aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. Tudo isso aqui vai se acabar. Isso acabou. O templo daquela época, né? E foi tudo destruído, né? Então, a estrutura é importante. Eu sonho, né, em poder, a gente, no futuro, ter uma sala maior que essa, e ter tudo aquilo que eu falei agora há pouco, né, da pessoa, pastor Christian com violão Martin, USA importado. Eu
não acho pecado sonhar com nada disso. Deus é o dono da prata, Deus é o dono do ouro. Mas primeiro vamos ver o que é mais importante, né? Aqui, como é que está todo mundo, né? As pessoas que sentam nessas cadeiras, né? Todo mundo está bem? Todo mundo está suprido? A igreja primitiva, a Bíblia Sagrada diz que eles não tinham necessidade de coisa alguma, porque os apóstolos, na época, as pessoas, aquele grande avivamento que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz, a igreja do primeiro amor, a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles vendiam tudo, vendiam suas propriedades, entregavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam aquele recurso conforme a necessidade de todos, e não havia falta alguma, ou seja, não existiam necessidades. Eles tinham um só coração, viviam como uma grande família. Abre lá a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 42. Atos 2, 42. Quem achou, diga amém. Para quem não sabe ainda, Atos significa Atos dos Apóstolos, né? As atitudes ou as obras dos apóstolos. Atos capítulo 2. Atos 2, 42. Todo mundo achou aí? Então vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Olha só. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Eu confesso para vocês que esse é um dos textos na Bíblia mais lindos que eu vejo, para mim. Porque esse texto, para mim, ele resume nesses poucos versículos, 5 versículos, né? Ele resume exatamente como era a igreja primitiva. Como que a igreja começou. A igreja teve um começo. E esse texto fala do começo da igreja. Se a gente for ler os versículos anteriores, a Bíblia vai falar do Pentecostes, né, quando 120 discípulos... Você sabia que de toda aquela multidão de pessoas que Jesus curou, expulsou demônio, pregou o evangelho, né, fez discípulos, de toda aquela multidão, lembra só da multidão no milagre dos pães e dos peixes? Tinha 5.000 homens, fora mulher e criança. Calcula aí 15 a 20 mil pessoas. Só no milagre de Jesus, 15 a 20 mil pessoas. No milagre só, fora todos os milagres que ele fez. A Bíblia fala no Evangelho de João, que se a gente fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não caberiam em todos os livros da terra. Está escrito ali. Está escrito ali. Se fosse botar no papel, tudo que Jesus fez não tinha papel suficiente para relatar de tanto milagre que ele fez. Mas, apesar de ter feito tanto milagre, de ter curado tanta gente, de ter expulsado tanto demônio, de fazer discípulos e tal, tudo se resumiu a 120 pessoas. Se a gente for ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, capítulo 1, 120 pessoas sobraram. É o que tinha. E toda aquela multidão se resumiu em 120. E esses 120 ficaram no cenáculo, né? Dos 12 apóstolos de Jesus, só tinha 11. Judas se enforcou, foi eleito um outro no lugar dele, chamava Matias. Então esses 12 apóstolos, com Maria, mãe de Jesus, e mais algumas mulheres ali, e ao todo 120 pessoas, estavam reunidas no cenáculo, até que veio um vento, como um som, como um vento impetuoso, né? E encheu aquele lugar, e eles então foram batizados, tomados pelo Espírito Santo,
começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, e foram possessos do Espírito Santo. E ali, após esse momento chamado Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele toma a palavra, né? A gente vai ler aqui no versículo 38 de Atos 2, que ele vai dizer, né? Arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né? E a Bíblia vai dizer que os que de bom grado receberam, Atos 2,41, os que de bom grado receberam a palavra, foram batizados. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Tinha só 120, mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, através da primeira pregação de Pedro, após o batismo com o Espírito Santo, após o revestimento, após o Pentecostes, numa pregação só, quase 3.000 almas. A igreja já começou a crescer. Encolheu, ficou em 120, e agora aqui numa pregação só já foi para 3.000. 3.000 mais 120 já dá 3.120. Aí a igreja começa. A igreja começa com 3.120. Então, aplauso ao Senhor Jesus. Por enquanto aqui nós estamos 120. Quem tem ouvidos para ouvir, né? Por enquanto aqui nós estamos 120, mas eu profetizo que vai haver um Pentecoste nessa igreja e nós vamos multiplicar, amém? Aleluia, porque primeiro Deus achata, mas não mata. Ele colhe, né? Como diz a música que a gente cantou, né? Cada vez mais diminuindo. Primeiro ele diminui, né? Como fez com o Gideão, para depois fazer crescer. Isso faz parte. Depois você vai ler um texto que você vai ver que aconteceu a mesma coisa no ministério de Jesus. Então, amados, essa igreja aqui, que é a igreja que começou, era o início da igreja. Esse texto que nós estamos lendo aqui, está falando do início de tudo. Jesus subiu aos céus, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Ele prometeu, vou mandar o Consolador veio, tomou todo mundo ficou embriagado, começou a falar em outras línguas, e aí o fogo pegou. Pedro já lançou lá uma pregação, já 3.000 almas se convertendo, e a igreja começa. E a igreja começa com algumas características, né? Ela não começa de qualquer maneira, ela começa com algumas características: perseverança na doutrina, perseverança na palavra, no ensinamento dos apóstolos, comunhão. Era uma igreja que tinha comunhão, né? No partir do pão, nas orações, eles celebravam a ceia constantemente, não era só uma vez por mês, como nós fazemos. Cada alma havia temor, diga temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos, maravilhas e sinais. Recebe aí? Nós vamos viver maravilhas e sinais, eu creio nisso. Eu creio, nós vamos ver. Agora há pouco saí de casa, minha esposa estava doente. A famosa enxaqueca. Eu só botei a mão em nome de Jesus. Nem fiz muito barulho. Está escrito, Senhor, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores. Está escrito que nós colocaríamos a mão sobre os enfermos e eles seriam curados. E também está escrito que o Senhor não é homem para mentir. Então, faz favor de curar a minha esposa agora, em nome de Jesus. Amém. E pronto, está feito. Em nome de Jesus, vai chegar em casa, ela já vai estar pulando. Né? Aleluia. Então todos os que criam, amados, estavam juntos, tinham tudo em comum, né? E não havia necessidade, que era o assunto que a gente falou. Então não pode haver necessidade, né? Eu não consigo entender como que uma igreja pode investir milhares de reais no equipamento de som e ter gente sentada ali na cadeira passando necessidade. Eu não consigo entender isso. Não sei se alguém vai conseguir me convencer alguma coisa diferente disso, porque na minha mente isso não entra. Não tem cabimento. Né? Não tem cabimento. Primeiro, as pessoas. Depois, as coisas. Amém? Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Agora, abra lá. Evangelho de João. Capítulo de número 6, Evangelho de João, capítulo 6. A partir do versículo 48.
Jesus falando, tá bom? Mais 20 versículos é Jesus falando. João 6,48, acharei? Amém. Jesus falando assim. Vamos ler do 47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si. Como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus nos disse, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebido. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram, olha só, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Ponto de interrogação. Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe Jesus, isto vos escandaliza? Que acontecerá então, se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vocês não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu, é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos, repita comigo, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12. Agora Jesus está se dirigindo só para a equipe. Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Veja, amados, que quando Jesus começou a mudar o conteúdo da mensagem, porque seguir Jesus implica em ouvir o que a gente gosta de ouvir, mas também ouvir coisas que a gente não gosta de ouvir. Né? Aqui durante o louvor, o Espírito Santo me usou aqui para direcionar para você receber um abraço. Né? Quem que não gosta de ganhar um abraço? De Deus ainda, né? Só se você for doido. Né? Eu adoro ganhar um abraço de Jesus. Né? Tem dia mesmo que a gente está precisando muito de um abraço. Né? Eu já tive algumas experiências. Tem dias assim que você não tem força nem para se levantar. Você está lá lavando a sua louça, né? Quase desmaiando em cima da louça. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Né? E aí, de repente, o Espírito Santo vem. E quando ele vem, uma palavra dele, uma frase dele, um toque dele, só isso é o suficiente para te dar uma força que você sai daquele lugar ali com força para enfrentar
lagartos, cobras, gigantes, jacarés e tudo mais, né? Pode vir 1000 na tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não tem medo de nada. Quando você escuta a voz dele, quando você sente o toque dele, quando você percebe que ele está ali com você, você sente isso, porque a gente, infelizmente, nós temos essa maneira de sentir, né? A gente gosta de sentir, embora que a fé não sente. A fé não depende de sentir nada. A fé não depende nem de ouvir nada. A fé depende só de uma coisa: fé. Crer no que está escrito. Por exemplo, está escrito: se 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no nome dele, ele está aqui. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Não precisa sentir. Se ele falou que está, ele está. Por quê? Porque ele não mente. Ele não é homem para mentir. Ele não pode mentir. É impossível Deus mentir. Porque Deus não é como nós. Amém? Embora que vocês também não mentem, né? Em nome de Jesus, aqui ninguém mente, né? Aleluia, graças a Deus. Que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. É o que está escrito. Então, amados, Deus não pode mentir. Então, aquilo que Ele prometeu, Ele faz. Pena que a gente muitas vezes é incrédulo. Porque se a gente fosse crente de verdade, tudo que Deus prometeu na sua palavra, nós ia sair tomando posse e se agarrando. É meu, é meu, é meu, é meu. Assim é, né? Porque o que Deus falou, se você tomar posse, é seu. Deus não mente. O problema é que falta fé, né? A verdade é que, então, como eu estava falando, tem hora que Deus fala algumas coisas assim que é muito bom de ouvir, né? A gente sai renovado. Mas, como a irmã estava fazendo gestos ali, obscenos, a brincadeira, né? Tem hora que Ele também, né, corrige a gente, né? Por quê? Porque Ele é o Pai que nos ama e quer ver a gente evoluir, quer ver a gente crescer, quer ver a gente romper, prosperar. E para isso, muitas vezes, Ele vai precisar nos confrontar, né? E a gente cresce também com confronto. E aqui, nessa passagem bíblica, uma passagem clássica, Jesus mudou o conteúdo da mensagem, mudou o discurso, começou a falar sobre a necessidade de comer da carne dele, inclusive que se não comesse da carne dele e não bebesse do sangue dele, não ia ter parte com ele. E aí os discípulos começaram a dizer: duro é este discurso. Quem que pode com isso daí? Isso não é para mim. E a Bíblia diz que muitos começaram a se retirar. Quando chega lá, em Atos capítulo 1, quando Jesus ele já tinha ressuscitado, então aparece os discípulos, então ele sobe. É a ascensão de Jesus, né? Ele se despede, né? Se a gente for ler ali em Atos capítulo 1, ele vai dizer, ó, não vos ausenteis de Jerusalém, Atos 1:4, né? Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse, e de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram ao Senhor: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos pertencem saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois que lhes disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E depois que Jesus falou essas palavras, ele subiu os céus, e uma nuvem tomou ele, e nunca mais Jesus foi visto. Depois, na sequência, a gente vai ler lá no versículo 14, Atos 1:14, todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos aqui, os irmãos biológicos de Jesus, né? Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão, olha só, a multidão reunida eram quase, desculpa aí, não era 120, eram quase 120 pessoas.
Então, existia uma multidão seguindo Jesus. Quando chega no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus muda o conteúdo da mensagem. Ele começa a falar em comer carne, beber sangue. A coisa ficou estreita. E aí então começa a acontecer uma evacuação. Naquela multidão que seguia Jesus, muita gente começou a sair fora. E lá, após a morte e ascensão de morte e ressurreição de Jesus, quantos que sobraram? Quase 120 pessoas. Mas aqui, em João 6, já começou a evacuação. Existe uma doutrina dos nossos irmãos romanos, né, que falam a doutrina da transubstanciação, né, que eles acreditam que quando você come lá a hóstia, durante o momento da ceia, uma missa, aquele pão está se materializando, se transformando no próprio corpo de Jesus. Mas, amados, com todo respeito, né, o próprio Jesus Cristo, ele está falando que não é nada disso. Olha só o que Jesus falou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que darei pela vida do mundo. Aqui é muito claro. Não tem que interpretar nada aqui. Nada de transubstanciação. Jesus está falando que ele é o pão da vida, que a gente precisava comer dele. O princípio era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo é o Logos, né? A palavra revelada. Jesus, ele é a própria palavra. Então, quando eu me alimento da palavra, eu me alimento dele, porque ele é a palavra, ele é o verbo. Quantos estão entendendo? Então, quando eu como da palavra, por isso que eu não posso ficar nem um dia sem comer da palavra. Porque se eu não comer da palavra, eu não estou comendo dele. E se eu não como dele, eu não tenho parte com ele. Só que Jesus, além disso, ele vai um pouco mais além. Ele vai dizer, o meu corpo é a carne que eu vou dar pela vida do mundo. Aí, ou seja, Jesus estava dizendo que ele se entregaria como uma oferta lá na cruz do Calvário. E aí aquele corpo dele, que é o pão que nos alimenta, ia agora ser sacrificado numa cruz. É disso que ele está falando. Que ele daria esse pão, que é a carne dele, pela vida de todo mundo. E que se não comesse dessa carne e não bebesse do sangue, nós não teríamos em vós mesmos vida em vós mesmos. O que significa então comer da carne e beber do vinho? Senão a comunhão também com o sofrimento de Jesus. Lembra que eu aproveitei ali a introdução da Gabi, porque eu sabia que a introdução da Gabi tinha tudo a ver com o que eu ia falar depois. Eu já fiz ali um gancho. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu também posso passar necessidade. Eu também posso ter comunhão com o sofrimento dele. Porque poder todas as coisas é todas as coisas. É as coisas boas, mas também as coisas ruins. Poder todas as coisas é poder todo. Inclusive, ter comunhão com o sofrimento dele. Participar do pão, da carne e do sangue também diz respeito a ter comunhão com as dores de Cristo. Muitas pessoas querem só, eu preguei lá em Cananinha, muitas pessoas querem só o bônus, mas nem todos querem o ônus. E o Evangelho, amados, ele é completo. Ele tem ônus e bônus. Tem bênçãos. A Bíblia está cheia de promessas, né? Segundo alguns, eu já vi alguns teólogos dizer que tem mais de 8.000 promessas na Bíblia, né? Nunca parei para contar. Mas a Bíblia é um livro de promessas. Deus é um Deus de promessas. A Bíblia está cheia de bênçãos, né? Por exemplo, Isaías capítulo 1, ou é capítulo 2, né? Diz, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Comereis o bem dessa terra. Então Deus, lá em Deuteronômio capítulo 28, diz que se atentamente ouvirmos a voz dele, inúmeras bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. Então a Bíblia está cheia de promessas.
né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas também tem uma cruz para tomar, também tem algo a obedecer, né? Por exemplo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que Deus espera que eu possa oferecer a minha vida como um sacrifício vivo. O que na mente de você é um sacrifício vivo? O que significa? Vamos lá. Para pensar assim. O que é um sacrifício vivo? Captou aí? A minha vida é como um sacrifício vivo. Ou seja, vai ter dia que não vai ser fácil. Porque, pelo que eu sei, na língua portuguesa, sacrifício é uma palavra que não tem nada a ver com molezinha. Não tem nada a ver com facilidade. Não tem nada a ver com conforto. Significa que muitas vezes eu vou ter que sair do conforto. Para não dizer todos os dias, né? Porque amar a Deus com toda a força, alma e entendimento, tem a ver com isso, tem a ver com sair do conforto, tem a ver com participar da comunhão da carne, do sangue, a comunhão do sacrifício dele. Porque Jesus estava falando aqui que a carne dele seria dada por intermédio, seria entregue na cruz, para a salvação de todos. E aí? E se o Espírito Santo quiser levar a minha carne para a cruz? Se ele quiser levar a tua carne para a cruz? E aí? Como que será a nossa resposta? Será que eu vou me submeter? Porque isso é ter comunhão de fato com Jesus. E quando os discípulos ouviram esse discurso, e Jesus foi enfático a dizer: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim. Mas quem não come, quem não bebe, não tem parte com ele. Quando Jesus declarou isso, muitos, leão da montanha, saíram imediata pelo Espírito. Né? Mesmo a gente sabendo que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Quem bota a mão na obra de Deus e desiste no meio do caminho, não serve. É o que diz a Bíblia. Esse caminho, mas é um caminho sem volta. Não tem mais volta. Tinha uma música que a gente cantava lá na igreja católica. Padre Léo gostava de cantar essa música. Eu achava linda essa música. Né? A música dizia assim: não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. E o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Então não tem mais como voltar, né? O barco já está em alto mar, né? O Jonas, conhece a história do Jonas na Bíblia? Ele tentou dar um jeitinho, né? Tinha que pegar um navio para Nínive, mas esse navio para Nínive aí, esse caminho de cruz aí para mim não está com nada não. Esse negócio de comer carne, beber sangue. Não, vou pegar outro navio, vou para Tarsis. É o caminho do conforto, é o caminho da bênção, é o caminho do lazer, né? É o caminho sem cruz, é o caminho sem renúncia, é o caminho do evangelho da facilidade. Só tem bênção, só prosperidade, só bons, mas não tem ônus. É esse que eu quero. Aí ele pegou. Oi? Caminho largo, né? Ele pegou um navio para Tarsis, né? Você já sabe o que aconteceu, né? Veio uma tempestade e ele precisou reconhecer. O camarada estava indo dormindo dentro do barco, né? E ele precisou reconhecer: o problema aqui sou eu. Me lança no mar, que vai acabar o vento, vai acabar a tempestade, vai resolver todos os seus problemas. Pode mandar eu para a água que está tudo resolvido. E aí os tripulantes, é isso que fala, né? Lançaram ele no mar, e o vento e a tempestade imediatamente cessou. E Deus, você já sabe a história, Deus mandou um grande peixe, né? Não fala que é uma baleia, tá? Por favor, isso é erro doutrinário, né? Não está escrito na Bíblia que é uma baleia, né? Baleia é mamífero. Baleia não é peixe. Baleia é mamífero. Você sabia, você estudou ciência, né? E mamífero não é peixe. Quem estudou ciência aqui? Né? Então, a Bíblia diz que é um grande peixe, né? Então, baleia não é peixe. Estudou ciência e sabe que baleia é mamífero. Então, era um grande peixe. Engoliu a Jonas e vomitou ele no destino, no propósito. Né?
Bem-vindos ao propósito. Vamos voltar para o propósito? Diga para sua irmã, vamos voltar para o propósito? Vamos ficar firmes no propósito? Assim como Pedro, né? Todo mundo largou a mão do arado, desistiu. Não, comigo não vai dar não, esse negócio aí não é para mim. Aí Jesus chega para Pedro, e você, meu irmão? Você que é da equipe de 12, você que é líder, e daí? Você vai querer ir também? E aí Pedro responde, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? E esse mesmo Pedro que disse, eis-me aqui, esse mesmo Pedro que disse, eu não vou desistir. Todo mundo pode desistir. Tem que comer carne? Vamos comer carne. Tem que beber sangue? Vamos beber sangue. Coisa está forte o negócio aí, né? É comigo, Senhor. Pode deixar que eu não vou largar o osso, não. Quando chega lá no Pentecostes, numa pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. Por quê? Quem permanece na fidelidade, quem permanece na obediência, vai experimentar o sobrenatural de Deus. Deus vai te dar, eu profetizo que Deus vai te dar tanta autoridade, que as pessoas que vão te ouvir vão dizer, como assim? O que aconteceu com ela? Que autoridade é essa? Que poder é esse, meu Deus? O que é isso? Percebe? Amém? Isso não é para todo mundo, é para aqueles que perseveram, é para aqueles que dizem sim para o caminho estreito. Aleluia. Se você é um deles, fica de pé, quero orar por você. Eu vou pedir para a Mabel colocar, tem o celular para conectar ali na caixinha aí? Está falhando? Vamos tentar. Vou pedir para a Mabel botar a mesma música que a gente colocou lá em Canelinha, no culto que eu preguei lá, sobre os inimigos da cruz. Vê se tu acha de uma música do Juliano Som, Ministração da Cruz. Quantos minutos? Não, tem só de 7. Só de 7 minutos. É o original. Ministração da Cruz, CD, Livres para Adorar, 2006. Ministração da Cruz. Show? Ver se vai funcionar aí. Você fechasse seus olhos. Pode colocar bem alto, tá? E prestasse atenção na letra dessa música, amém? Ele vai falar com a gente. Tu tá falando. Concedeu a Jesus um momento de alívio, um momento de refrigério, escolhendo um homem para ajudá-lo com a cruz. Amados, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe este alguém, sim, para ser um participante da sua glória, mas não antes de ser um participante da sua cruz.
A Bíblia nos mostra que ninguém se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. Ninguém. Talvez paralisados pelo medo dos romanos, medo do povo, ou até mesmo o medo da dor. Mas Deus, em sua soberania e graça, escolheu o Senhor. E hoje Ele continua a escolher. Hoje Deus, que não muda, continua a escolher homens e mulheres para cumprirem os seus chamados. Ele escolheu a mim. E certamente escolheu a você. Deus te escolheu para ser um participante da sua glória. Deus te escolheu para ser um participante da sua honra, força, eternidade. Porém, tudo isso através da cruz. Eu te convido a voltar no tempo. Volte para o dia da crucificação do Senhor. Veja e escute. Quem carregará comigo a minha cruz? Quem caminhará comigo este meu caminho? Quem me seguirá? Quem me ouvirá? Onde estão os que dizem me amar? Nós queremos dizer eis-me aqui para Ele nessa noite. Nós queremos renovar o seu voto com o Senhor nessa noite. Nós queremos renovar a sua aliança com Ele. Dizer, Senhor, eu vou te seguir, Senhor. Eu vou te seguir, custe o que custar. Não importa o preço. Eis-me aqui, Senhor. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Se você é um desses, se você é uma dessas que diz sim ao Senhor, conversa com Ele aí no seu lugar. Diga para Ele, Senhor, eu vou carregar a minha cruz. Eu vou pagar o preço. Eu vou fazer a minha parte. Eu quero aliviar a tua dor, Senhor. Eu quero contribuir no crescimento do teu reino. Eu quero contribuir com a tua obra. Eu quero fazer a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero aliviar a tua dor, Senhor Jesus. Aleluia. Renova essa mesa comigo nessa noite. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, leva-nos embora desse tempo de primeiro amor, Senhor. Nós não queremos ser daqueles que retrocedem, nós não queremos ser daqueles que desistem, nós não queremos ser daqueles que não são condenados. Nós somos aqueles que vamos perseverar contigo até o fim, Senhor. Queremos aliviar essa dor. Nós não vamos pegar o caminho de Tarsis. Nós vamos direto para Nínive. Nós não vamos escolher o caminho do conforto. Nós queremos o caminho da cruz. Custe o que custar, te seguiremos e te serviremos até o fim. Se você pode dizer um amém, dá uma paz ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, que da honra, que da glória. Amados, o ano está começando, né? Em nome de Jesus, em breve eu vou começar com a minha mãe, uma história, né? Para a gente começar a fazer algo diferente aqui em Tijuca, para que começar a ter ideias, né? Eu conto com a ajuda de vocês para a gente começar a movimentar, e nós temos sonhos, e os sonhos de Deus não podem morrer. Amém? Essa semana eu fiquei sabendo que o pastor Michael, né, que é da igreja do Nevan, aqui de Tijucas, né? Eu escutei uma fala dele dizendo que precisa de alguém para se unir a ele para fazer uma marcha para Jesus aqui em Tijucas, né? Eu acabei de mandar uma mensagem agora antes de começar o culto, mandei uma mensagem para ele e eu vou me colocar à disposição. E se vocês quiserem pegar junto, né, nós vamos nos unir e vamos fazer. Pastor Michael.
Agora acho que ele está no Nevando, não está mais em resgate de vidas. O Ministério Nevando agora. É que o resgate agora isso ele lá. E vamos fazer a marcha para Jesus aí em Tijucas. Amém? Nosso objetivo aqui é salvar essa cidade, amém? E essa cidade será salva. Em nome de Jesus. Nos ajuda em oração para que a gente tenha ideias, né? Para começar a movimentar esse povo aí. Em nome de Jesus. Mas não vamos deixar a peteca cair. Amém? Ele quer que cada um de nós aqui no próximo culto possamos trazer um convidado. Amém. É isso aí. Já vai dar 10, né? Já multiplicando para 10, né? E com essa unção aí de Pedro, né? Se Pedro conseguiu trazer 3 mil, em nome de Jesus, né? Vamos ter que ter um ginásio aí, porque se cada um aqui trazer 3 mil, já pensou? Aleluia. Mas vamos pensar um pouco cada um com um. Conversa com um, né? Aleluia. Quero orar por vocês, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por cada uma dessas irmãs que o Senhor trouxe nesse lugar nessa noite, Pai. Obrigado pela fidelidade delas, pela perseverança delas, Pai. Nós abençoamos todos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um. Nos dê uma semana de vitória, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia.